Meus irmãos, antes de qualquer coisa, eu gostaria de lhe afirmar, estamos com um tema hoje muito top, a qual cai na mente de muitos jovens e muitas pessoas falam. E o tema é, existe pecadinho ou pecadão? Existe pecadinho e pecadão? É esse o vídeo que eu vou falar hoje, se existe pecadinho e pecadão, se não existe. Definições sobre pecado, hoje eu vou lhe dar as definições do que é pecado, o que é isso, o que é aquilo, tudo a respeito daquilo que desagrada a Deus. Mas antes de qualquer coisa, não sai dessa cadeira, não sai dessa telinha, não sai desse computador, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai chegar na tábua do teu coração e você vai ficar mais sábio do que você já está. Amém? Antes de qualquer coisa, desce aí embaixo, escreve nos comentários o que você está achando, dicas, o que você tem de curiosidade, desce aí embaixo e coloca nos comentários. Outra coisa, vai estar saindo vídeo novo aqui no meu canal toda terça-feira, o canal do Missionário Jefferson, voltado para um jovem cristão, você que está me ouvindo, exatamente. Vai estar saindo vídeo toda terça-feira, então fique atento, não perca, ative o sininho e é isso, amém? Fica esse vídeo poderoso e eu espero que ele abençoe muito sua vida, amém? A paz do Senhor, amém, meus irmãos, aqui que vos fala o seu amigo missionário Jefferson. Estamos hoje com um tema muito show e o tema é, existe pecadinho e pecadão? Gente, vamos lá, vamos responder essa dúvida. De fato, enfatizando a introdução dessa pergunta, desse tema bastante interessante, de fato, nós temos que entender que esse tema é um tema qual cai muito na mente de muitos jovens, é algo que muitos jovens conversam. Não pode rolar qualquer cena de pecado que todos enfatizam. Não existe pecadinho e nem pecadão. Mas será mesmo que não existe pecadinho nem pecadão? Existe essa diferença de pecado? Esse pecado aqui é menorzinho, esse pecado aqui é mais, esse pecado assim é isso. E de fato, quando a gente começa a cavar na Bíblia, a aprofundar-se na Bíblia, a gente vê que não existe pecadinho e nem pecadão. Porém, existe diferenciações para pecado e existe também diferenciações para consequência. Exemplo, uma mentira. Vamos dar um exemplo de uma mentira. Uma pessoa contou uma mentira dizendo que ela é rica. Ela contou isso para muitos amigos. Agora outra pessoa contou uma mentira dizendo que ia ajudar um orfanato com muitas crianças pobres. As crianças se empolgaram, o orfanato se empolgou, todo mundo começou a se empolgar. E quando chegou o dia de pagar, ele não pagou e acabou decepcionando muitas pessoas. E a minha pergunta para você que me ouve, qual dessas mentiras teve um peso maior? Qual dessas duas mentiras vai recair uma consequência maior? Haja vista que a mentira a qual ele diz que ia ajudar um orfanato. Então, existe diferença entre pecado para essas duas mentiras? De forma alguma. Mas a consequência em si vai ter entre essas duas mentiras. Uma consequência vai ser maior que a outra. Mas essas duas mentiras não deixam de ser pecado e porventura isso não existe pecadinho e nem pecadão. E o que será pecado em si? O que é pecado? O que seria pecado? Conjecturando a infratitude ou a infretade da palavra pecado, vai nos ressaltar que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que deixa Deus triste ou entristecido. Então vamos lá, se Deus ele não comungou com você, ele não lhe apoiou em determinada coisa que você fez e deixou Deus triste, isso em si é pecado. Então recapitula comigo, pecado é tudo aquilo que desagrada ou entristece a Deus.
Se Deus se entristeceu de algo que você fez, você pecou. Se por acaso Deus ele ficou chateado, Deus ele não se agradou do que você fez, isso em si é pecado. Essa é a definição de pecado, tudo que desagrada a Deus. Mas vamos por escala, vamos entender qual é a escala de pecados que a gente tem mediante a Bíblia. A primeira porcentagem, a primeira escala de pecado vai ser transgressão. Transgressão é o primeiro nível de pecado que nós vamos ver. O que é a transgressão em si? Transgressão é tudo aquilo que a gente transgride um dos 10 mandamentos. O que seriam os 10 mandamentos? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua inteligência, de toda a tua alma. O que seria o segundo mandamento? Ama teu próximo como a ti mesmo. O terceiro, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Honra teu pai e tua mãe, não roubarás, guarda o sábado, não farás Deus de escultura e não adorarás a outros deuses. São esses os 10 mandamentos em si. Então, transgressão é tudo aquilo que você transgride um dos 10 mandamentos. Então, o nome disso é transgressão. Quando você transgride um dos 10 mandamentos, você está pecando e ao mesmo tempo transgredindo, que é a mesma coisa. Você está indo contra a vontade de Deus. Você está desagradando a Deus. Você está pecando em forma de transgressão. Então, primeira transgressão. O segundo agora, que vai ser conjecturado, vai ser iniquidade. O que seria iniquidade? A iniquidade não é nada mais do que nada menos que gera na nossa mente uma palavra chamada cauterização. O que é cauterização? Cauterização é como se fosse uma casca que descesse sobre a nossa mente, nos impedindo de tomar atitudes certas e fazendo a gente tomar atitudes erradas. Vou dar um exemplo. A pessoa em si, que está cauterizada, ela vê o certo e vê o errado aqui. Para ela o errado é certo e o certo vira errado. Para ela a normalidade de pecar é comum. E quem é uma pessoa iníqua, uma pessoa que vive na prática da iniquidade? São pessoas que estão no mundo, não nós que somos cristãos. A gente não está na prática da iniquidade, a gente está na prática da transgressão, a gente está na prática do pecado, mas na prática da iniquidade nós não estamos. Por quê? Cristão, quando ele peca, ele tem Espírito Santo para dizer para ele que ele pecou. A palavra de Deus vem nos dizendo, o próprio Cristo falou, que quando o Espírito Santo viesse, ele viria para nos convencer do pecado e da justiça. A gente, carnalmente falando, a gente fala que quando a gente faz algo errado, a consciência pesa. Só que espiritualmente falando, não é consciência pesando. É o próprio Espírito Santo falando, ei fulano, você pecou. Ei Mateus, ei João, ei Maria, ei fulano, ei Beltrano, você pecou. Nós que somos cristãos, a gente tem a presença do Espírito Santo inalado dentro do nosso peito. A gente tem a presença do Espírito Santo dentro de nós. E a partir do momento que a gente peca, a gente sente que erramos perante a Deus. Só que a pessoa que está afastada do Espírito Santo, a pessoa que está afastada de Deus, ela não percebe o quanto errou, o quanto pecou. Para ela, ela está certa, está no caminho certo. Então, a segunda vertente de escala para pecados é iniquidade. Quem é iníquo é quem está no mundo. Terceiro, vamos lá, vamos caminhar para o final. A terceira é abominação. Cerca a Bíblia, diversa a Bíblia em si. Existem várias práticas de abominação, mas eu gostaria de citar uma dentre elas. E qual que é? O homossexualismo em si. O homossexualismo, de fato, segundo a Bíblia, é uma prática de abominação perante a Deus. Segundo a lei de Levítico, a lei que nos escreveu Moisés, e segundo a lei de Romanos, a carta do apóstolo Paulo, segundo escreveu aos Romanos. Então são duas vertentes bíblicas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, afirmando que é uma abominação. Outro exemplo, quando Ló estava na terra de Sodoma e Gomorra, o ápice da terra estava tão grande de homossexualidade que Deus teve que queimar todo mundo lá com fogo e enxofre. A depravação estava chegando muito grande na terra de Sodoma, em volta, em Gomorra, estava cercando tudo. E isso perante a Deus é abominável. Então, segundo a lei de Levítico, a lei de Romanos, a Bíblia diz, não é o Jéssica que está dizendo, a Bíblia diz que é abominável. Então, o terceiro ponto em si vai ser abominação. Quarto e último, o último pecado agora que tem na Bíblia, e esse pecado é imperdoável, é a blasfêmia contra o próprio Espírito Santo. A palavra de Deus vem nos dizendo que para tudo tem perdão. E a única coisa que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo.
O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu vou dar 2 exemplos de blasfêmia para concluir o vídeo em nome de Jesus. Primeiro exemplo, você viveu na igreja, você é cristão, raiz, sempre na igreja. Conviveu, sentiu o Espírito Santo, é batizado, é renovado, fala em línguas, profetiza, prega, faz tudo. Chegou um belo tempo na sua vida que você decidiu ir para o mundo. E nessa que você foi para o mundo, você conheceu outra religião. Exemplo, o budismo. Na época que você chega lá no budismo, você começa a adorar Buda, um homem que atingiu um nível de espiritualidade mais alto que os outros em si, a qual os budistas falam. E você começa a adorar Buda dizendo que só existe Buda, que o Espírito Santo que você não sentiu era só palhaçada sua, aquilo tudo que você sentiu dentro da igreja era só pura emoção, e o que existe de fato é o próprio Buda. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que, missionário? Porque outra hora você estava sentindo a presença de Deus, sendo possesso, sendo inalado, sentindo aquele alívio de presença do Espírito Santo, e você afirma dizendo que não existe. O nome disso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo exemplo agora, uma pessoa está sendo usada por Deus com revelação. A pessoa está sendo usada tremendamente por Deus. E alguém vai lá e afirma, quem está usando aquela pessoa é o diabo, são demônios. Você atribuir um poder de Deus a uma divindade demoníaca. Você atribuir a divindade de Deus a uma autoridade demoníaca. Então, quando alguém está sendo usado por Deus e a gente fala que é demônio, isso é blasfêmia. Por isso que é bom a gente vigiar no que a gente fala e no que a gente vive pensando, para não acabar blasfemando. Concluindo o vídeo, são essas 4 definições: transgressão, iniquidade, abominação e blasfêmia contra o Espírito Santo. A minha dica hoje para você é, de fato, não existe pecadinho nem pecadão, mas existe diferenciações para pecado. E outro detalhe, existe consequência para cada pecado. Existem pecados que levam até a morte. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então o detalhe é, todas essas 4 colocações é tudo pecado, tudo desagrada a Deus. Eu venho te incomodar hoje nesse vídeo a ser um cristão de verdade. Não transgrida, não seja iníquo, não abomine, não seja entristecite o Espírito Santo em si, não faça nada que vai entristecer ele. O meu convite para você hoje, tenha testemunho de cristão, porque a partir do momento que você tiver testemunho de cristão, terá passagem para você ir para o céu. Amém? Se gostou desse vídeo, desce aí embaixo, escreve o que você achou, deixa seu comentário. Amém, irmãos? Fica na paz e Deus abençoe. Amém?